Bom, boa noite a todos. Todo mundo que já está aqui já teve boa noite. Para você aí de casa, boa noite também. Me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Paulo Fernando. Eu sou professor de Direito Civil e de Direito Processual Civil. E hoje aqui, o nosso objetivo vai ser tentar tratar dos principais tópicos do edital do TRT. Claro que não vai dar para abordar tudo, mas eu vou tentar aqui abordar o maior número de assuntos que podem aparecer na prova de vocês. Vocês precisam lembrar, precisam se preparar com a profundidade que exige não só as múltiplas escolhas, como também uma discursiva que porventura possa aparecer na prova de vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu sempre faço de vez em quando um Periscope. Deixa eu escrever aqui para vocês, para quem quiser ver depois. @pfmfranco. Sempre posto alguma coisa também no Facebook. A última coisa que eu postei agora foi o programa que eu gravei lá no TV Justiça, aquele programa Academia. Fui defender a minha dissertação de mestrado lá. Quem quiser assistir ou procurar, é Academia, Saber Direito, o Dever de Administrar. Está lá meu nome. Quem quiser assistir, depois dizer se gostou, vou ficar muito feliz. Bom, o que a gente vai fazer hoje aqui? Vocês já devem saber com certeza que o novo CPC está aí, na portinha para sair, só que o edital de vocês não cobra o novo CPC, então a gente tem que analisar ainda as disposições que seguem vigendo, pelo menos até o dia 18 de março, em relação ao CPC antigo. Tanto quanto possível, eu vou tentar contextualizar vocês a respeito das alterações do CPC de 2015, mas claro, a gente vai ter que analisar isso à luz do edital daqui, compatibilizando tanto quanto possível as novidades. Por exemplo, vocês já devem ter acompanhado a extinção dos embargos infringentes, aquela questão da novidade, como é que a tutela antecipada é tratada no novo CPC, a modificação do regime da tutela de evidência, da tutela de urgência, a criação de um instituto inspirado lá do direito alemão, Musterverfahren, um incidente de resolução de demandas repetitivas, enfim, uma série de novidades que estão lá no novo CPC, não apareceram aqui no CPC anterior, mas que na verdade vão representar aquilo que a doutrina há muitos anos requeriu que fosse incluído no novo CPC. Então, sempre que possível, vou fazer esse insight no novo CPC, mas aqui a nossa aula de hoje é ainda sobre o CPC de 73. Qual é a minha proposta, só para ficar claro para vocês? Eu vou começar com um assunto simples e a partir desses assuntos simples, eu vou deslocando para os assuntos mais específicos em relação à matéria. A gente começa com um assunto fácil e dentro de cada um desses assuntos fáceis, a gente aprofunda os temas. Então, qual é a minha sugestão para ficar uma questão didática, para vocês compreenderem bem? Minha sugestão é que vocês escrevam cada uma das coisas, quem preferir escrever, vocês escrevam cada uma das coisas que a gente debater aqui hoje numa folha avulsa, porque eu vou e volto toda hora para a gente ficar fazendo uma interdisciplinariedade entre os dispositivos do CPC. Para fazer isso, claro, é necessário que a gente entenda que dos 35 pontos do edital de processo civil não vai dar para a gente trabalhar todos, mas eu vou tentar aqui abarcar o maior número possível de questões possíveis da prova. Começando então, a primeira coisa que a gente tem que falar, como eu já falei para vocês, é trabalhar os elementos da ação e a partir deles aprofundar isso daí. Elemento da ação nessa altura do campeonato, ninguém pode esquecer o que é, todo mundo já sabe, parte, causa de pedir e pedido, só que a partir desses elementos da ação, eu quero fazer algumas perguntas para vocês e aprofundar esses temas com base nisso daqui. Partes. Partes do quê? Partes do processo ou partes da demanda? Todo mundo sabe essa diferença? Partes da demanda e partes do processo. Parte do processo é uma noção mais ampla do que parte da demanda. Parte do processo vai abarcar todo aquele que de alguma forma participar do contraditório. Perito, oficial de justiça, assistente social, contador, todo mundo que de alguma forma se manifestou naquele processo. Nomeado, chamado, opositor, interventor, todo mundo que não se enquadre no conceito de autor e réu. Partes da demanda é igual a autor e réu. Partes do processo é igual a todo aquele que participa do contraditório. Por que eu estou falando isso para vocês? É importante saber essa distinção, porque a partir do momento em que você sabe a distinção entre parte da demanda e parte do processo, você consegue, por exemplo, responder duas outras questões peculiares a essa matéria. Partes da demanda, autor e réu. É em relação ao autor e réu que você vai, por exemplo, saber a quem se aplica a eficácia da coisa julgada. Autor e réu vão ser os destinatários da coisa julgada. E os terceiros que não sejam autores e réus, em hipóteses excepcionais, também vão se afetar pelos efeitos da coisa julgada.
mas você só consegue definir a amplitude da eficácia subjetiva da coisa julgada a partir do momento em que você sabe que partes da demanda é uma coisa, parte do processo é outra. Mesma coisa você consegue perceber quando você tenta verificar se há ou não a ocorrência de uma litispendência. Para que você consiga enxergar isso, você tem que olhar se existem as mesmas partes em um processo e no outro, mas partes do quê? Partes efetivamente da demanda e não as partes do processo. Então, como eu falei antes para vocês, eu vou abrir agora duas frentes de atuação para a gente falar, de um lado, da eficácia subjetiva da coisa julgada e de outro, da litispendência. Primeira coisa que a gente vai falar, eficácia da coisa julgada. Antes de falar da eficácia subjetiva, preciso lembrar para vocês quais são as outras modalidades de eficácia da coisa julgada. A eficácia objetiva e a eficácia subjetiva, elas coincidem, elas se confundem com um negócio que vocês com certeza já estudaram, chamado de limites da coisa julgada. A gente tem dois limites. Um limite objetivo, que vai definir a amplitude material de uma sentença, e os limites subjetivos, que por sua vez vão dizer a quem se aplica aquela decisão judicial. Os limites objetivos são fáceis de serem verificados quando você vai lá no artigo 469 do CPC e verifica, por exemplo, que os motivos de uma decisão judicial não fazem coisa julgada. O 469 trata, por exemplo, de que tudo aquilo que de alguma forma formou o convencimento do juiz, mas não incorporou efetivamente o dispositivo da sentença, não vai fazer coisa julgada. Isso é importante para você lembrar um negócio que eles sempre adoram perguntar, que são os fundamentos, os elementos essenciais de uma sentença. Toda sentença se compõe de três partes: um relatório, via de regra, um fundamento e um dispositivo. Desses três elementos essenciais da sentença, só um deles é que efetivamente faz coisa julgada, que é o elemento do dispositivo. Relatório e fundamentação não fazem coisa julgada, de modo que, em regra, quando o juiz decide alguma questão em relação a uma determinada matéria, tudo que ele usa como fundamentação, em tese, não vai ser incorporado, não vai ser abraçado, não vai ser agasalhado pela autoridade da coisa julgada. Isso é importante e isso faz um diálogo com o que vocês aprenderam em direito constitucional, à luz daquela teoria chamada da transcendência dos motivos determinantes. Já ouviram falar disso? A transcendência dos motivos determinantes, há muito tempo, era aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. E, recentemente, o que houve o posicionamento do STF? Não se aplica a transcendência dos motivos determinantes. Por mais que essa fosse uma matéria de direito eminentemente constitucional, havia ali uma repercussão de direito processual. Por que isso? Dentro da noção do fundamento, você tem duas possibilidades de fundamento. Um fundamento da razão de decidir, a ratio decidente, e um fundamento obter dictum, aquilo que você disse de passagem. Quando o juiz faz lá a sua fundamentação, ele não necessariamente escreve ali só o essencial. Ele escreve também outras coisas, disciplina outras matérias que não compõem a razão de decidir, mas compõem o fundamento. O que se entendia antigamente? Se entendia antigamente que a razão de decidir, ela sim seria de alguma forma abraçada pela eficácia da coisa julgada, se você entendesse, por exemplo, que a razão de decidir formaria precedente esse que podia ser utilizado para outros processos e que por essa razão ela talvez merecesse uma eficácia de coisa julgada. Essa teoria caiu e hoje você pode afirmar com toda certeza que mesmo a razão de decidir, como ela faz parte do fundamento, ela não faz coisa julgada, e foi esse um dos motivos pelos quais a teoria da transcendência dos motivos determinantes foi afastada pela jurisprudência do STF. Isso faz, aqui está o julgado só para depois vocês focarem nessa matéria, transcendência dos motivos determinantes, matéria de direito constitucional, não mais se aplica em âmbito da jurisprudência do STF. Essa noção de que os fundamentos de uma sentença não fazem coisa julgada, ela é relativizada pelo próprio artigo do CPC próximo ao 469, que é o artigo 470, que diz que, excepcionalmente, é possível que uma questão incidental faça coisa julgada, caso assim o autor requeira. O que o artigo 470 está tratando? Ele trata daquela possibilidade, com certeza vocês já estudaram, da ação declaratória incidental, está disciplinada tanto pelo artigo 5º quanto pelo artigo 325 do CPC, que diz que caso o autor pretenda abraçar e conferir eficácia de coisa julgada a uma questão incidental, é possível que ele faça isso desde que ele requeira, nesse prazo de 10 dias,
a providência jurisdicional de efetivação daquela decisão incidente, intertanto, a título de ação declaratória incidental. Para ficar mais claro, como é que isso funciona na prática? Alguém que conviveu com uma outra pessoa, era companheira de outra pessoa, entra com uma demanda possessória. Ela quer discutir a posse de um terreno localizado, por exemplo, em Seropédica. Para que ela discuta essa posse, cuja propriedade era do companheiro dela, sem que ela tivesse uma declaração de união estável efetivada pela jurisdição, ela precisa incidentalmente dizer que, na verdade, ela era companheira daquele proprietário. Caso o juiz defira a posse em favor dessa pessoa e reconheça a união estável apenas incidentalmente, essa união estável não vai fazer coisa julgada. Ela não seria oponível a terceiros. Mas caso essa pessoa, essa companheira, decida requerer, através de ação declaratória incidental, que seja dada uma sentença reconhecendo essa questão incidental como coisa julgada, é possível que ela faça essa ação declaratória incidental para que o juiz reconheça, assim, com eficácia posterior, que ela era companheira daquela pessoa. Isso estava disciplinado no CPC antigo e no novo CPC, alguém sabe qual é o artigo que isso está lá? No novo CPC, a ação declaratória incidental não tem artigo, porque ela foi extinta. Boa ou ruim, o que acontecia é que na prática ninguém utilizava a ação declaratória incidental. Pouquíssimas vezes você via uma declaratória incidental, não por ela ser irrelevante, mas porque muitas vezes a pessoa não conhecia aquilo ali, não sabia como manejar e ficava por isso mesmo, o que comprometia a própria celeridade do processo. Todo mundo reclama que o processo é demorado, mas talvez instrumentos que facilitassem essa celeridade não eram utilizados, muitas vezes por desconhecimento. Então, essa era a ação declaratória incidental. Isso que a gente acabou de ver eram os limites objetivos da coisa julgada. Só como eu falei no início para vocês, definir que o conceito de partes da demanda é igual ao autor e réu é importante para que a gente defina os limites subjetivos de uma coisa julgada, ou seja, a quem se aplica o efeito da coisa julgada. Como regra, o efeito subjetivo, o limite subjetivo de uma coisa julgada é que a coisa julgada se aplique em relação às partes entre as quais é dada. Partes do quê? Do processo ou da demanda? Partes da demanda, ou seja, autor e réu. A regra da eficácia subjetiva da coisa julgada é que o efeito de uma sentença, o efeito de um provimento jurisdicional vai ser aplicado única e exclusivamente em relação a autor e réu. É isso que diz o 472 do CPC, de 73, é isso que funciona como regra. A sentença não vai beneficiar, via de regra, quaisquer pessoas que não sejam exclusivamente autor e réu. Só que essa disposição do artigo 472 é a regra. Além da regra, como tudo no direito, a gente tem uma exceção, e nesse caso aqui da eficácia subjetiva da coisa julgada, a gente não tem uma exceção, a gente tem 4 exceções no mínimo, que costumam cair muito em prova e a gente precisa analisar. A regra é que a coisa julgada se dê entre as partes. Isso pode aparecer na prova como sinônimo de princípio da relatividade da coisa julgada. Relatividade por quê? Porque ela se aplica inter alios acta, se aplica entre autor e réu, e ela pode aparecer como limite subjetivo da coisa julgada. Como é que esse tema pode ser explorado em prova? Pode ser explorado a partir das exceções da teoria da relatividade processual e da coisa julgada. A primeira exceção está no próprio artigo 472 do CPC, que trata de um negócio chamado eficácia natural da sentença. A sentença, a gente viu, como regra, ela se aplica entre autor e réu. Mas ninguém pode duvidar, por exemplo, que numa demanda em que um filho requeira a declaração de paternidade do seu suposto pai, ninguém pode duvidar que essa demanda, por mais que ela só se aplique à sentença entre autor e réu, ela tem uma eficácia transindividual. Por que isso? Se você reconhece que aquele indivíduo é filho daquele pai que ele requereu a paternidade, aquela sentença não vai ter efeito em tese só para os dois. Toda a sociedade, quando olhar para aquele cara, vai saber que ele é filho efetivamente daquele pai. Essa é a eficácia natural da sentença. Muita gente discute se isso, na verdade, seria coisa julgada, ou se isso seria simplesmente um efeito da sentença. A doutrina majoritária vai dizer o quê? Isso, na verdade, não seria abarcado pela autoridade da coisa julgada. Pode ser que um terceiro requeira algum provimento jurisdicional diferente, porque a autoridade natural da coisa julgada não necessariamente faz coisa julgada, mas sim é um mero efeito de uma decisão judicial. Então, essa é uma exceção
mais ou menos exceção, mas as outras 3 exceções que eu trouxe para vocês são efetivamente exceções ao princípio da relatividade da coisa julgada. A segunda delas, vocês estudam isso bastante em direito civil, que é a hipótese de alienação da coisa litigiosa. Lá no artigo 42 do CPC, você tem a hipótese em que alguém vende algum determinado bem a uma outra pessoa, sendo que aquela coisa vendida já era litigiosa. Como assim? Você tem um indivíduo A vendendo um carro, não sei desenhar muito bem, então reconheço pelo menos os meus esforços. O A vendeu um carro para B, só que no curso dessa transação de compra e venda, o que aconteceu? Esse carro aqui era requerido por C. C demandou o A, que é o alienante, e no curso dessa transação entre A e B, houve o que o artigo 219 do CPC fala, que foram os efeitos de uma citação válida. Lá no 219, você tem como efeito da citação válida a indução de litispendência e tornar aquela coisa litigiosa. A partir do momento em que houve a citação do C em relação ao A, o que aconteceu com esse carro? Ele já se tornou litigioso. Só que o que o artigo 42 do CPC diz? Ele fala que ainda que aquele bem tenha se tornado litigioso por conta da citação, essa alienação de coisa litigiosa não vai alterar a legitimidade das partes. O B vai continuar processando o A, ainda que essa coisa já tenha se tornado litigiosa. O artigo 42 traz uma exceção. É possível que haja uma demanda, uma alteração subjetiva dessa demanda, caso o B concorde em processar diretamente o C. Mas isso está dependendo do quê? Dependendo da anuência da vítima dessa venda non domino. A sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. Essa hipótese do parágrafo 3º é a exceção à eficácia subjetiva da coisa julgada. Se a alienação de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, o que a gente vai ter aqui na prática? A gente vai ter na prática o A vendendo para B, B processando o A, réu e autor, e a gente vai ter, por força do parágrafo 3º do artigo 42 do CPC, uma sentença que vai se aplicar em relação a quem? A um terceiro. Por mais que o C não seja parte, a eficácia dessa coisa julgada vai se aplicar em relação a ele. É o que está no parágrafo 3º, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. Essa é a segunda exceção ao limite subjetivo da coisa julgada. Ela se aplica a um terceiro, que não é autor e réu, por força dessa disposição do artigo 42. Terceira exceção que a gente tem dos limites subjetivos da coisa julgada é a exceção de um negócio chamado exceptio mali gesti processo. Já ouviram falar disso? Exceção de processo mal gerido é uma disposição que está lá no artigo 55, tratando em relação ao assistente simples. Primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Assistente simples é parte? O assistente, pelo conceito que a gente viu de partes da demanda, ele não é parte. Assistente é assistente. Se o assistente não é parte, como é que vocês me explicam o artigo 55 do CPC de 73? Transitada em julgada a sentença, na causa em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Se o assistente não é parte, como é que a coisa julgada vai impedir que ele discuta a justiça da decisão num processo posterior? O artigo 55 é, portanto, a terceira exceção aos limites subjetivos da coisa julgada. Embora o assistente não seja parte, aquela coisa julgada vai se aplicar em relação a ele por disposição expressa do artigo 55. Será que tem exceção isso daqui? Tem duas exceções. O assistente não é parte, mas de alguma maneira ele tem interesse jurídico naquela demanda, senão ele não tinha se manifestado ali para atuar. Então, por mais que ele não possa discutir em processo posterior a justiça daquela decisão, excepcionalmente se admite que esse assistente, numa hipótese, se manifeste em relação a essa coisa julgada. Vai ser a hipótese dos dois incisos do artigo 55. Esse assistente aqui, ele vai poder provar justamente a exceção de processo mal gerido. A exceção de processo mal gerido vai simbolizar a atuação desse assistente, que vai ter que provar o quê? Olha só, o meu assistido ocultou de mim alguns fatos que, se eu conhecesse,
modificariam o resultado da demanda. Ou, por outro lado, se ele conseguir provar que o assistido foi negligente, foi desidioso e não manifestou, não movimentou o processo como deveria, ele vai conseguir também afastar a eficácia subjetiva da coisa julgada. Mas caso ele não consiga comprovar nem o inciso 1, nem o inciso 2 do artigo 55, a coisa julgada vai sim se aplicar em relação a ele e vai impedir que ele possa discutir aquilo ali. Por essa razão, é a nossa terceira exceção em relação aos limites subjetivos da coisa julgada. A quarta exceção que a gente tem que trabalhar aqui é a exceção mais fácil de visualizar, que é a eficácia nas ações coletivas. Nas ações coletivas, que vão representar, pode aparecer na prova de vocês, o fenômeno da molecularização da tutela jurisdicional. Na época que as ações coletivas começaram a surgir, todo mundo começou a escrever textos em relação a isso e se disse que a ação coletiva representava a molecularização da tutela jurisdicional. Como assim? Você juntava as partes do processo, não da demanda, num mesmo processo para você facilitar a prestação jurisdicional. A molecularização da tutela jurisdicional é o fenômeno posterior ao que a gente tinha antes, que era a atomização do processo. Várias pessoas entrando com processos individuais, uma série de decisões conflitantes, uma insegurança jurídica grande e, mais do que isso, uma morosidade ainda maior do nosso judiciário. O fato é que, dentro das ações coletivas, a gente tem essa ideia de um terceiro, ninguém discute que nas ações coletivas nós temos um terceiro atuando, defendendo em nome próprio direito alheio. Pensa, por exemplo, na circunstância do Ministério Público. O Ministério Público vai lá, faz uma ação civil pública e nessa ação civil pública, qual é o interesse que o Ministério Público está discutindo? Interesses dele ou interesses transindividuais? Perfeito. Quando o Ministério Público atua numa ação civil pública, o Ministério Público é parte. Então, em tese, a coisa julgada pela regra que a gente viu teria que se aplicar entre o réu da ação civil pública e o Ministério Público. Mas ninguém duvida que, embora o Ministério Público seja parte, essa coisa julgada tem efeitos para terceiros. Por exemplo, uma demanda ambiental. O Ministério Público foi exitoso numa ação civil pública ambiental. Os efeitos de uma sentença que impede uma poluição ambiental vão se aplicar para toda a sociedade, ainda que a sociedade não seja parte. O Ministério Público aqui, nesse caso, ele vai funcionar como legitimado e extraordinário. Ele defende em nome próprio direito alheio. Alheio de quem? Da sociedade, que ainda que não seja parte, vai ter uma eficácia subjetiva dessa coisa julgada. Essa noção de legitimidade extraordinária, é importante pensar ela como sinônimo de substituição processual. O MP, quando atua ali na ação civil pública, ele é um substituto processual. Só que ao passo que a substituição processual é sinônimo de legitimidade extraordinária, essas duas noções não se confundem com uma outra nomenclatura muito parecida que é diferente. Qual é a diferença? Legitimidade extraordinária é igual a substituição processual, mas substituição de partes é sinônimo do quê? Sucessão processual. Perfeito. Substituição de parte vai ser sinônimo de uma sucessão processual que acontece naquelas hipóteses lá do artigo 48 do CPC, em que, por exemplo, você tem uma parte morreu, ela tem que ser substituída, tem que haver uma sucessão de parte, uma substituição de parte, mas não uma substituição processual, porque substituição processual é sinônimo de legitimidade extraordinária. Assim como a legitimidade extraordinária é diferente da substituição de parte, mas é sinônimo da substituição processual, há uma outra ideia de processo civil muito semelhante, mas que também é diferente. É a ideia da representação. Legitimidade extraordinária não é sinônimo de representação. Legitimidade extraordinária é uma coisa, representação é outra totalmente diferente. Na legitimidade extraordinária, o terceiro pleiteia em nome próprio um direito alheio. Na representação, o que acontece? O que acontece? Você está defendendo, na verdade, em nome alheio, um direito alheio. Essa é a diferença entre a legitimidade extraordinária e a representação. Então, tomem cuidado, principalmente numa prova discursiva, para não confundir esses conceitos. Dentro da ideia das ações coletivas, um tema que é afeto ao direito constitucional, mas que também está dentro da noção de processo civil, é a justificativa de você ingressar com essas demandas coletivas. Vocês sabem isso com certeza, que nas ações coletivas você discute direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos. Eles estão disciplinados lá no artigo 81 do CDC, por isso importa aqui para a nossa matéria, e basicamente eles se diferenciam
Porque os direitos difusos têm a característica peculiar da indivisibilidade, da indeterminabilidade, que o que une as pessoas dessas demandas coletivas é efetivamente uma circunstância de fato que une essas pessoas. Direito coletivo em sentido estrito, só para vocês lembrarem, embora eles sejam indivisíveis, eles são determináveis. Determináveis por quê? Porque você tem uma relação jurídica base que une aqueles terceiros, aqueles legitimados coletivos. Nos interesses individuais homogêneos, você tem interesses divisíveis e interesses também determináveis. O que une essas pessoas é uma origem comum. Por que era importante a gente pensar nisso aqui para discutir a questão da eficácia subjetiva da coisa julgada? Porque em cada um desses direitos, você vai ter uma eficácia de coisa julgada diferenciada. Essa diferença está sendo mencionada pelo artigo 103 do CDC, que trouxe 3 regimes jurídicos de eficácia subjetiva dessa coisa julgada. Em primeiro lugar, uma eficácia subjetiva erga omnes em relação aos direitos difusos, ou seja, vai se aplicar para todo mundo. Uma eficácia ultra partes, ou seja, além daquelas partes, também para os terceiros, que se unam de alguma forma por aquela circunstância de fato. E, na questão dos direitos individuais homogêneos, uma coisa julgada erga omnes também, assim como nos direitos difusos, nas hipóteses desses direitos previstos pelo artigo 81, inciso 3, que são os direitos individuais homogêneos. Por que isso aqui importa para a nossa definição de eficácia subjetiva da coisa julgada? Porque, a partir do momento que você visualiza o efeito diferenciado, erga omnes, ultra partes, e erga omnes em relação aos individuais homogêneos, você consegue enxergar a resposta da pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Erga omnes, ultra partes e erga omnes em relação aos direitos individuais homogêneos é uma definição muito pequena para o que eu quero perguntar para vocês. No mesmo artigo que a gente acabou de ler, o artigo 103, ele faz uma distinção. Ela será uma coisa julgada erga omnes em relação aos direitos difusos, caso o pedido não tenha sido julgado improcedente por ausência de provas. Então, caso haja uma procedência de uma demanda coletiva que pleiteia direitos difusos, se aplica para todo mundo. Mas se aplica para todo mundo caso, em relação à improcedência, não tenha se motivado a improcedência pela insuficiência de provas. Em relação aos direitos coletivos estrito sensu, ela vai se aplicar para além das partes do processo, mas com uma condição: desde que a improcedência daquela demanda não tenha sido justificada por ausência de provas. Qual é a razão disso? O legitimado que está defendendo aquele direito não é a parte efetivamente detentora daquilo ali. Se a parte consegue provar que o legitimado extraordinário não defendeu bem o direito dela, não provou como deveria aquela demanda, a improcedência não pode causar prejuízo para ela. Nessas hipóteses, você autorizaria que o verdadeiro detentor do direito, o titular daquele direito material, pudesse arguir em ação individual uma demanda coletiva julgada improcedente por ausência de provas. No caso dos direitos individuais homogêneos, eles serão erga omnes, mas numa única hipótese, caso essa sentença tenha sido de procedência. Por que eu sublinhei em vermelho isso daqui? Porque pode aparecer na prova de vocês, tanto na parte de discursiva quanto na parte de múltipla escolha, a natureza jurídica desses provimentos jurisdicionais, a natureza jurídica dessas coisas julgadas. E aí é isso que eu quero falar com vocês agora. Há 3 formas de manifestação da coisa jurídica, da coisa julgada, perdão. Ou você vai ter uma coisa julgada pró e contra, se aplica independente do resultado. Ou você vai ter uma coisa julgada secunda eventum probationis, já viram isso? Uma coisa julgada secunda eventum probationis. E você vai ter uma coisa julgada secundum evento litis. O que é secunda eventum probationis? Coisa julgada que vai se produzir segundo os efeitos da dilação probatória daquele processo. O que é uma coisa julgada secunda eventum litis? Uma coisa julgada que vai se produzir em relação ao evento da lide. Se houve uma procedência, se produz a coisa julgada. Se houve uma improcedência por ausência de provas, se produz uma coisa julgada secunda eventum probationis. Isso pode aparecer tanto na prova discursiva quanto na prova de múltipla escolha, vocês precisam saber a diferença entre essas 3 formas, esses 3 modos de produção da coisa julgada. Agora que a gente já viu isso, ficou fácil ver que em relação aos direitos difusos, qual é a coisa julgada que se produz? Qual é o modo de produção da coisa julgada? Uma coisa julgada erga omnes, porém secunda eventum probationis. Por quê?
Se houver uma improcedência por ausência de provas, essa coisa julgada não é erga omnes. Ela só vai ser erga omnes se for uma sentença de procedência ou uma sentença de improcedência por mérito, mas por um mérito que não seja pela ausência de provas.